ser pós-doutora, fazer estágio de pós-doutoramento, não foi fácil entrar na USP, não foi fácil ser o único corpo preto na USP, e não foi fácil ser a única mulher preta nordestina dentro da USP. Então, a gente está falando do século XXI, a gente está falando de 2022, e é inaceitável que as pretas, que são doutoras, que estão também fazendo pesquisas muito maravilhosas, elas não estejam naquela casa, na melhor universidade da América Latina, com os maiores pensadores, porque assim o somos e assim o fazemos também. Então, eu preparei slides para conduzir essa nossa fala, para falar sobre educação antirracista. E aí eu já quero pedir a Magno que faça essa projeção para que a gente consiga dar continuidade a essa discussão que a gente vai fazer aqui nesses 20 minutos que eu tenho para que a gente vá discutindo. Então, em primeiro lugar, todas as vezes que eu falo de educação antirracista, pode passar, por favor, eu preciso pensar numa perspectiva contracolonial. Logo, eu não posso me render à língua do colonizador. Então, eu não direi boa tarde, eu direi Eka-san, que é o boa tarde em Yorubá. Eu não posso meramente usar a língua do colonizador sem fazer referência ao continente a que eu devo origens abissais. Então, eu já quero agradecer a Alessandra Assis, a João Danilo Oliveira, por este convite, por fazer com que essa rede esteja cada vez maior e cada vez mais integrada. Estamos chegando aos municípios, faremos as conferências municipais, são muitas pessoas extremamente competentes e as trocas são sempre extremamente salutares. Então, não dá para eu dar boa tarde na língua do colonizador. Eu preciso dar boa tarde na língua que efetivamente é a língua dos meus ancestrais. Pode passar, por favor. Todas as vezes que eu falo em educação, eu considero educação como um direito social e educação antirracista como um dever formativo ancestral. Então, neste ano de 2023, todos os 417 municípios receberão uma obra gratuita sobre educação antirracista. Eu organizo essa obra será lançada aqui em Salvador, em novembro. Eu estou em Salvador, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, e essa obra chegará a cada um e a cada uma, para que a gente possa pensar sobre isso. A gente não pode trabalhar um plano nacional e planos municipais sem ter esse olhar idiosincrático, esse olhar que precisa, sim, ter considerações específicas para as pessoas que, como eu, vestem na pele a cor da noite. Pode passar, por favor. É importante que a gente entenda que todas as vezes, acho que está um pouco desconfigurado, Danilo ou Magno, mas a gente vai seguir aí do jeito que está, certo? Mudou a letra, mas vamos nessa. É preciso que, para que a gente promova uma educação antirracista, a gente seja orientado. E orientar é o que eu mais tenho feito, não só nas formações, quanto na universidade, nos cursos que são ofertados, nos diálogos, nos grupos de WhatsApp. É preciso cuidar desse ori. Ori, em Yorubá, significa cabeça. Então, é preciso que nós estejamos em expansão. É preciso que esse ori esteja bem alimentado. E aí eu trago um provérbio africano que diz assim: nada se faz sem um bom ori. Então, é importante que a gente cuide do nosso ori, que a gente seja bem orientado, para que a gente consiga fazer com que essas mediações nas nossas salas de aula elas possam cada vez mais aplicar fenômenos contracoloniais, que elas cada vez mais tragam aspectos que ainda não foram pensados dentro da educação formal em nível nacional. Pode passar, por favor. Então, pensando assim, lá no meu pós-doutorado, eu criei um conceito para a educação antirracista. Se você me perguntar, Mabel, o que é uma educação antirracista? Para mim, educação antirracista é uma praxe pedagógica disruptiva, insubmissa, insurrecional, que refuta a suposta universal superioridade cognitiva europeia em detrimento da sapiência pluriversal azevicha africana e afro-brasileira, promovendo ensinâncias e aprendências à luz de epistemes, estéticas e poéticas negras, para conscienciosamente combater o racismo. Então, todas as vezes que eu promovo a educação antirracista, eu estou de maneira consciente dizendo: eu estou aqui para extirpar essa chaga social que está aqui desde os mercados seiscentistas. Pode passar, por favor. E para eu promover essa educação antirracista, eu preciso ter, no mínimo, um pensamento triádico. Primeiro,
eu preciso reformular as atuais matrizes curriculares que são hegemonicamente colonialescas. Lamentavelmente, eu ainda faço toda uma referência à Europa, o que é uma produção intelectual maravilhosa, só que eu não posso dizer que só pode ser isso. Eu não trabalho numa perspectiva excludente, eu trabalho numa perspectiva inclusiva. Então, não é um ou outro, e sim um e outro. Então, eu preciso, a partir de agora, olhar para o Sul. É o que a gente fala das epistemologias do Sul. Agora a gente não quer nortear mais nada, a gente quer sulear. E para a gente sulear é pensar em outras produções que ainda não integram as nossas matrizes curriculares. Quais autores e autoras estão produzindo e ainda não fazem parte das minhas matrizes? Quantos indígenas estão falando nas minhas aulas, por exemplo? Quantas pessoas negras estão falando das minhas aulas? Quantas pessoas LGBTs estão falando na minha aula? Isso tudo é só contra a colonialidade. Se eu penso em educação racista, antirracista, eu preciso pensar em uma produção intelectual que está obrigatoriamente combatendo o racismo. É preciso também, para promover uma educação antirracista, produzir material didático à luz das intelectualidades africana e afro-brasileira. E é por isso que essa obra vai chegar até vocês. Eu preciso ter um material que diga, olha, essa é uma possibilidade para você, que tal você refletir? E eu não estou falando de sequência didática, eu estou falando de produção de pessoas que estão na universidade e na sala de aula, não são só pensadores que estão na universidade ministrando cursos, mas que também estão no chão da escola dizendo, essas experimentações são possíveis, deram certo, não deram certo, quais foram os hiatos, as lacunas, o que é que eu posso melhorar? E essa ampliação nós vamos fazer juntos, juntas e juntos. Outro aspecto que a gente não pode abrir mão é promover informações, ou promover formações continuadas negro-referenciadas para ampliar o capital cultural afrodiaspórico de toda a equipe de profissionais da educação. Lamentavelmente, quando a gente fala, inclusive nas jornadas pedagógicas, né? Vamos fazer a jornada pedagógica. O porteiro foi chamado? O pessoal que trabalha em serviço geral também integrou? Em que sala estão as merendeiras? Eu preciso trabalhar antirracismo com profissionais da educação. Então, não adianta, por exemplo, eu estar aqui com o meu black todo para cima, belíssima, de batom vermelho, com autoestima elevadíssima, e, lamentavelmente, o que é que eu vejo? Quando eu passo por alguma pessoa, essa pessoa não consegue ver essa beleza. E aí essa pessoa consegue desagradar o meu dia quando ela fala algo que não é agradável para mim. E aí eu penso o quão importante é que a gente esteja realmente pensando em algumas atitudes que podem melhorar. Então, aquele bom dia sorridente, aquele elogio que afaga o coração, é importante que também o porteiro esteja integrado e que ele entenda que há múltiplas belezas. A beleza daquelas pessoas brancas, a beleza das pessoas pretas, a beleza das pessoas gordas. Então, não dá para a gente abrir mão desse primeiro bom dia sorridente, não dá para a gente abrir mão das pessoas que vão cozinhar, e muitas pessoas que cozinham estão ali dando sabores ao que a gente vai alimentar a nossa alma. E é bacana que a gente também entenda que essa produção é uma produção que veio de muito tempo. Então, para mim, é muito especial quando a gente fala em fazer formação negro-referenciada, porque todos, todas e todes precisam estar lá. Não adianta a gente pensar em uma formação específica para professores e professoras. Pode passar, por favor. E todas as vezes que a gente vai pensar numa educação antirracista, é importante que a gente conheça a maior filósofa preta da contemporaneidade, que se chama Sueli Carneiro. A Sueli Carneiro fala do epistemicídio. Observe que esses sídios nos perseguem. A gente fala genocídio, extermínio. A gente fala em ecocídio, quando os nossos biomas estão aí sendo exterminados. E a gente, na universidade, muitas vezes, comete o epistemicídio, ou seja, a gente está ferindo de morte a racionalidade de alguém que foi subjugado. A gente sequestra, a gente mutila a capacidade de aprender, o que é um absurdo. Neste momento no qual ocorre um sequestro da razão em duplo sentido, não só por negar a racionalidade de outrem, mas também por assimilar culturalmente. É como que aquilo que ele produzisse de saberes fosse um saber subjugado. Em segunda, terceira posição, eu tenho a supremacia intelectual, né? O que você faz é artesanato. Agora, o que o outro faz,
né? É artes plásticas, por exemplo, né? E é bacana a gente entender isso, que a gente precisa pensar sobre essas questões. Por que toda a produção da Europa, eles são artistas, ele faz artes plásticas. E aí, quando eu falo de indígena, quando eu falo de negro, é um artesanato, eu vou vender aqui um artesanato, parece que é uma subcategoria, né? Não sei se a gente já reparou nisso, mas é importante que a gente o faça. Pode passar, por favor, Magno. Ah, agora voltou, hein? A fonte que eu escolhi. Obrigada. Então, todas as vezes que eu começo a pensar sobre produção intelectual antirracista, eu preciso sim entender que essas produções precisam alcançar. Porque quando o epistemicídio está em voga, eu vejo desqualificações e outras formas de conhecimento. A gente desqualifica tanto no individual como coletivamente. Esses sujeitos cognoscentes, eles não são lidos dessa maneira. Às vezes a gente oculta as contribuições que foram inúmeras, e aqui eu falo especificamente do continente a que devemos origens abissais, que é o continente africano, e principalmente todas as ressignificações, ressemantizações dessa diáspora africana. O patrimônio cultural da humanidade deve a essa engenhosidade incrível, e muitas vezes a gente não consegue dar conta disso. Pode passar, por favor. Pensando em África, é bacana que a gente entenda a quantidade de países que tem aí. São culturas plurais. A gente não pode pensar em homogeneidade. A gente precisa efetivamente pensar nesta gama de conhecimentos que aí está. Então, quando eu penso, por exemplo, em continente africano, quais são os países que eu conheço? Mabel, tem um país chamado Burkina Faso. Qual é a produção? Qual é a língua? Talvez Angola a gente conheça um pouco mais, talvez a ilha de Madagascar pelo filme, mas o que é que a gente conhece, por exemplo, de Guiné-Bissau? Né? Quantos bissau-guineenses estão tão próximos a nós? A UFRB é lotada, né? A Unilab está aí. Então, quantos estrangeiros estão aqui que podem trazer um conteúdo significativo para as nossas aulas, fazendo parcerias com as universidades? E, lamentavelmente, a gente perde, né? Porque a gente não abre espaço para isso. E é importante que a gente o faça. Pode passar, por favor. Todo esse colorido que eu chamo de África, é importante que a gente pense que esse colorido está muito além das leituras que fazemos. Para nós, o verde, amarelo, azul e branco tem uma leitura. Para eles, para elas, como isso acontece? As escolhas foram feitas de que maneira? As estrelas significam o quê? Dentre outras simbologias que a gente vê o tempo todo, é importante que a gente se permita descortinar esse olhar para que o outro produz, porque certamente vai contribuir para a nossa intelectualidade. Pode passar, por favor. E todas as vezes que eu falo de educação antirracista, muita gente fala, Mabel, mas já tem uma lei, a Lei 10.639. É uma lei que completou agora neste ano 20 anos. Fala, já sei, é uma lei para você trabalhar com a história e cultura afro-brasileira. Bem, não tente ser tão simplista. Né? Quando eu falo dessa lei, ainda repleta de postergações, repleta de trabalhos que são repetitivos, que são tanto quanto não, né, eficientes para o que a gente quer, eficazes. Eu preciso pensar nessa lei dizendo, olha, trabalhar com essa lei é pensar em história e cultura afro-brasileira, em história da África e dos africanos e das africanas, é pensar na luta dos negros e das negras no Brasil, é pensar nas culturas negras que aqui foram produzidas, ressemantizando o legado desse além atlântico. É preciso pensar no segmento negro, negros e negras, na formação da sociedade brasileira e, principalmente, a contribuição desses povos, não só no aspecto social, quanto econômico e político. Então, não dá para a gente simplificar essa lei e dizer simplesmente que a gente vai falar da cultura afro. Então, quando chegar no 13 de maio, a gente bate palmas para a princesa Isabel. Pelo amor de Deus, né? O que é que a princesa fez? Assinou a lei porque o pai dela não estava aqui. Né? Então, por favor, desde os navios negreiros, nós temos as nossas estratégias de resistência, nós somos os legítimos sujeitos protagonistas dessa liberdade. E essa liberdade que continuamos até hoje, cheia de grilhões escravagistas que precisam ainda de libertação, muita coisa. Eu digo que é uma pseudo-liberdade, é uma pseudo-abolição. Até hoje há grilhões que nos perseguem.
né? Até hoje, ainda com o grau de doutora, com o título de doutora, com estágio de pós-doutorado, eu também sofro racismo em inúmeros lugares. Então, meu título não me blinda, eu herdo esse grilhão na contemporaneidade. Pode passar, por favor. E pensando nesta lei, eu preciso mais do que nunca que os nossos processos de ensinâncias e aprendências sejam negro-referenciados. E aí eu pergunto, quais teóricas, professora, latinas a senhora está lendo? Quantas mulheres pretas foram levadas para a sua aula de literatura? E quantos cientistas, professor de física, foram apresentados com os seus cabelos blacks, com as suas tranças, com os seus dreadlocks? Cadê essas pessoas que fazem ciência? Onde elas estão? O que é que elas estão fazendo fora da sua sala de aula? A gente tem 20 anos dessa lei e urge que a gente, mais do que nunca, dê conta disso. E, para a gente pensar sobre essas questões, é preciso que a gente pense em uma tríade que é indissociável: alfabetização, letramento racial e consciência negra. Eu vou pedir, por favor, Magno, que você passe o primeiro vídeo. A gente vai ver uma pretinha empoderadíssima, que ela tem muito a nos dizer. É o vídeo 1, tá certo? Obrigada. Meu cabelo tava... Você volta só um pouquinho, por favor, para a gente começar do iniciozinho, que aí já tá um pouquinho para frente. Fui sair, meu cabelo tava de um jeito que era black power de matar uma pessoa. Uma mulher disse assim: mulher, ela disse pra mãe, né? Mulher, por que tu não amarra o cabelo da tua filha quando ela vai passear? Minha mãe disse assim: ai, porque minha filha gosta de cabelo assim. Deu vontade de eu falar: e tu que não amarra essa língua, tá? Gente, meu cabelo é bonito do mesmo jeito que ele é. Obrigada, Magno. Vamos voltar aos slides. Então, pensando nesta pretinha completamente afrobetizada, ela consegue fazer uma leitura significativa da sua autoestima, do seu cabelo étnico. Mabel, você sempre foi assim? Não. Quando eu era pretinha deste tamanho, eu usava tranças, e aí depois eu alisei cabelo, e aí depois eu passei por todo um processo de embranquecimento que muitas meninas pretinhas como eu fazem. E a gente pode fazer um trabalho diferente, pensando sobre isso. Se eu consigo ler que eu sou herdeira da realeza, eu refuto o pensamento da coisificação humana de lá do mercado seiscentista que me vendia como um objeto, que me via como inferioridade racial, que achava que eu estava desajustada na sociedade, por conseguinte, pensava que eu tinha anomia social e, principalmente, que, para nós, pretos e pretas, o que restava era uma incapacidade intelectiva. Então, não dá para pensar dessa maneira. Precisamos, sim, alfabetizar nossos estudantes, nossas estudantes e, principalmente, nós, colegas, professores e professoras. A gestão precisa estar letrada, a gestão precisa estar alfabetizada. E pode passar, por favor. E não adianta simplesmente dizer: ah, mas agora eu consigo pensar diferente, porque eu não falo mais a coisa tá preta. A coisa tá preta, tá errado. Sim, querida, mas você continua chamando aleijadinho de aleijadinho? Que capacitismo é esse, colega? Não dá. Antônio Francisco Lisboa, preto, homem preto, um grande escultor. E cadê que o mundo se abriu para ele? Até hoje desconfiam da engenhosidade de Aleijadinho. Inclusive, eu estive em Minas Gerais, precisamente Ouro Preto, e o guia de turismo falava: Aleijadinho supostamente era assim, Aleijadinho supostamente era assim. Eu falei: se ele falar a terceira vez, eu vou intervir. E assim aconteceu. E eu dei uma aula para ele, porque a mãe dele também foi estuprada. Ela fez parte do estupro colonial. Ela foi estuprada pelo seu dono e nasceu um homem preto, que era Aleijadinho.
Aleijadinho? Antônio Francisco Lisboa. Então, talvez a nossa alfabetização ela precise de uma dilação imediata. A gente precisa conhecer mais do que nunca o racismo religioso, o racismo recreativo, o racismo institucional. Por favor, pode passar. Eu não posso mais dizer que racismo religioso é isso aqui. Fica quieto, Abaluaê. Ah, todo ano é isso. E o outro fala, é bom que economiza. Isso não é racismo, isso não é intolerância religiosa. Intolerância religiosa é você não abrir a porta para o TJ. Você, mal educadamente, liga o som alto, solta o cachorro, joga água, faz de conta que não é nada, trata mal a pessoa. Isso é intolerância, porque você não subjuga aquela religião. Aí você não tolera, não quer ouvir testemunha de Jeová. Agora, quando você desumaniza, quando você diz que é do demônio, quando você coisifica, aí não é mais intolerância religiosa, e sim racismo religioso, o que é o caso aí com as religiões de matriz africana. Pode passar, por favor. Assim como eu preciso reconhecer o racismo recreativo. Ah, mas é uma brincadeira, não é uma brincadeira, não é uma piada. Piada é que quando você ri com a pessoa. Se você ri da pessoa e você ri sozinho, algo está errado. O Big Brother teve a infelicidade de colocar isso aí, e aí as pessoas lavavam os pratos utilizando este bombril, e aí era um homem black. Claro que isso não durou nada, porque nós fizemos toda uma movimentação e isso foi tirado. Ah, que besteira, é só uma maneira de lavar o prato. Não é só uma maneira de lavar o prato, porque há pessoas que têm este cabelo, e isto não é brincadeira, não é piada, isto é racismo recreativo. Quanto ao racismo institucional, eu quero sugerir que vocês assistam, por favor. Vou deixar o link aí para vocês. Está no YouTube, disponível para todo mundo. Pode passar, por favor. Obrigada, Danilo. Magno, desculpe. Está lá para vocês assistirem um link. É um teste no Paraná, tá certo? Tem racismo institucional, é um teste. E vocês vão ver como é que a pessoa entra em uma empresa e vê, por exemplo, olha, aqui eu tenho pessoas que estão ligadas a uma imagem que é o branco está correndo. Ah, ele está com pressa. E aí, quando aparece a imagem de um preto correndo, eu acho que ele é ladrão. Então, alguma coisa há. Né? E é bacana a gente entender que há alguma coisa errada aí. Então, não precisa passar o vídeo, que não vai dar tempo, que eu já vou finalizar, mas eu quero sugerir que vocês assistam a esse teste para entender, olha, aquela mulher branca que está ali limpando, o que é que ela é? Ah, ela deve estar limpando a casa dela, porque é uma casa super chique. E quando passa a mulher preta limpando, ela deve ser a diarista, ela não é a dona dessa casa. Né? Então, que conheçamos os valores civilizatórios, leiamos a Zoiô da Trindade, tá certo? Para que a gente possa dar conta desses elementos que estão ao nosso redor. Não dá para a gente hoje pensar em educação antirracista sem conhecer estes valores: circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo, ancestralidade, memória, ludicidade, energia vital, que é o axé, oralidade, que a gente mergulhe, que a gente faça essa imersão significativa. E eu finalizo, né, agradecendo, dizendo modupé, que é como a gente agradece em Urubá, agradeço com este texto que foi escrito por mim. E eu quero que vocês conheçam essa pretoração. Tiesiata e Simoa, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve a Cotirene de Palmares. Onde houver ofensa, que eu leve Virgínia Leone Bicudo. Onde houver discórdia, que eu leve Lélia Gonzalez. Onde houver dúvidas, que eu leve a Ruby Bridges. Onde houver erro, que eu leve a Rosa Parks. Onde houver desespero, que eu leve a Maria Filipa. Onde houver tristeza, que eu leve a Aretha Franklin. Onde houver trevas, que eu leve a Angela Davis. Ó mestras, fazer que eu procure mais descolonizar que continuar colonizada, criticamente ler que ser meramente lida, desmitificar que ser desmitificada, pois é partilhando que se concebe, é estimulando que se é estimulada, e é lutando que se vive para uma possível vida antirracista eterna. Modupé. Quem quiser continuar esse diálogo comigo, pode passar, por favor. Eu deixo aí o meu e-mail. Esse slide pode ficar disponível para vocês. Todo o material que a gente lê, que a gente troca. Eu preciso que essa rede África-centrada esteja cada vez maior e em dilação. Dizemos sempre, nós, pessoas pretas, estamos em expansão ancestral. Então, eu desejo que a gente troque cada vez mais. Mabel_Freitas@hotmail.com.
Desejo encontrá-los e encontrá-las muito em breve nas conferências municipais. Estarei chegando a algumas cidades também, assim como os colegas que aqui estão, e será um prazer partilhar com vocês. Mundo Pé.